algo foi abatido no Mar da Arábia. O episódio envolveu forças militares dos Estados Unidos e ocorreu em águas internacionais, a centenas de quilômetros da costa do Irã. Nenhuma operação havia sido anunciada previamente. Não se tratava de exercício militar nem de teste programado. Horas depois, forças iranianas confrontaram um navio ligado ao exército dos Estados Unidos em outro ponto crítico da região. Os dois episódios aconteceram no mesmo dia e envolveram ativos militares reais. Somente após esses eventos veio a confirmação oficial. Um drone militar iraniano havia sido destruído enquanto se aproximava de um porta-aviões americano em operação no Oriente Médio. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, o drone apresentou comportamento considerado hostil, ignorou múltiplos avisos enviados pelas forças americanas e foi abatido em ação de autodefesa. O alvo se aproximava do porta-aviões USS Abraham Lincoln, que transitava pelo Mar da Arábia acompanhado por seu grupo de ataque. Nenhum militar americano ficou ferido, nenhum equipamento foi danificado. O CENTCOM informou que o Abraham Lincoln estava a aproximadamente 500 milhas da costa sul do Irã no momento do incidente. Essa distância colocou o episódio fora de qualquer alegação razoável de patrulha territorial iraniana. O engajamento ocorreu em águas internacionais, fora do alcance das zonas marítimas normalmente reivindicadas por Teherã. A aproximação do drone não foi tratada como um evento rotineiro. Em operações navais desse tipo, qualquer aeronave não identificada que se aproxime de um porta-aviões sem coordenação prévia é considerada uma ameaça potencial. Porta-aviões são alvos estratégicos de alto valor e operam sob regras de engajamento rigorosas. Há divergência sobre o modelo do drone utilizado. A agência Reuters informou que o alvo pode ter sido um Shahed 139, um dos drones de longo alcance mais recentes do arsenal iraniano, que teria entrado em serviço em 2024. Outras fontes, incluindo a agência iraniana Tasnim, afirmaram que se tratava de um Shahed 129, alegando que a aeronave realizava uma missão rotineira e legal de vigilância. Analistas militares apontam que ambas as plataformas possuem capacidade ofensiva. O Shahed 129 tem autonomia estimada superior a 2.000 km, pode permanecer no ar por até 24 horas e possui pontos de fixação capazes de transportar armamentos guiados. A capacidade total de carga pode chegar a aproximadamente 400 quilos. Mesmo quando empregados em missões de vigilância, esses drones são considerados plataformas de ataque em potencial. A distinção entre reconhecimento e ofensiva depende da configuração e do contexto operacional, não apenas da alegação do operador. O CENTCOM não informou se o drone estava armado no momento do incidente. Ainda assim, autoridades americanas classificaram a aproximação como desnecessária e perigosa, justificando a decisão de engajamento. A resposta partiu de um F-35C, a versão naval do caça-furto de quinta geração dos Estados Unidos. A aeronave é embarcada em porta-aviões e projetada para operar em ambientes de alta ameaça, garantindo superioridade aérea e capacidade de ataque preciso. O tipo de armamento utilizado para destruir o drone não foi divulgado. Analistas militares apontam que o F-35C poderia ter empregado um míssil AIM-9X Sidewinder, um míssil AIM-120 AMRAM ou o canhão interno de 25 mm da aeronave. Qualquer uma dessas opções seria suficiente para neutralizar um drone desse porte. O custo de alguns desses mísseis pode ultrapassar $1 milhão, valor significativamente superior ao custo estimado do drone iraniano. Especialistas interpretam a escolha do meio de resposta como uma decisão operacional, não econômica, voltada à neutralização imediata da ameaça. O envio de um caça-furto para esse tipo de engajamento não é comum, mas tampouco é inédito. Ele indica que a Marinha dos Estados Unidos tratou o episódio como um risco real, não como provocação simbólica.
O abate do drone ocorreu em um contexto de tensão crescente entre Washington e Teherã. Dias antes, os Estados Unidos haviam deslocado o USS Abraham Lincoln para a região, após protestos internos no Irã e advertências públicas do governo americano sobre repressão violenta contra protestos. O Irã acompanhava o deslocamento do porta-aviões desde sua saída de outras áreas de operação. A presença de um grupo de ataque americano no Mar da Arábia representa um sinal claro de prontidão militar. O episódio do drone não foi o único incidente envolvendo forças iranianas e americanas naquele dia. Horas depois, no Estreito de Hormuz, embarcações rápidas da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã abordaram e ameaçaram um navio ligado a um programa de abastecimento militar dos Estados Unidos. Segundo a Bloomberg, as embarcações armadas exigiram documentação do navio e insinuaram a possibilidade de apreensão. As embarcações estavam equipadas com metralhadoras de grande calibre e acompanhadas por drones de reconhecimento de curto alcance. A situação foi encerrada após a chegada de um destroyer americano da classe Arleigh Burke, que se posicionou entre o navio e as embarcações iranianas. Após a escolta americana, as forças iranianas recuaram. O Irã afirmou posteriormente que monitorava suas águas territoriais e que o navio não teria apresentado documentação adequada para transitar pelo Estreito de Hormuz. Autoridades americanas não confirmaram essa versão. O Estreito de Hormuz é um dos pontos mais sensíveis do comércio global. Segundo a Agência de Energia dos Estados Unidos, cerca de 20 milhões de barris de petróleo e derivados passam diariamente pelo estreito, o equivalente a aproximadamente 20% do consumo mundial. Mesmo sem capacidade de impor um bloqueio naval convencional, o Irã é capaz de elevar significativamente o risco na região por meio de ações assimétricas, como abordagens armadas, uso de minas navais e ataques de curta duração contra navios comerciais. A simples temessa à navegação no estreito é suficiente para impactar mercados globais de energia e provocar respostas militares imediatas de potências interessadas na estabilidade da rota. Apesar da sequência de incidentes, a Casa Branca indicou que não pretende escalar o confronto militar neste momento. Autoridades americanas confirmaram que uma reunião entre representantes dos Estados Unidos e do Irã segue marcada para os próximos dias, com foco no programa nuclear iraniano. A secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que o presidente Donald Trump continua priorizando a via diplomática, mas reiterou que todas as opções permanecem disponíveis. Trump já havia advertido anteriormente que repressões extremas a protestos internos no Irã poderiam desencadear respostas mais duras. O contexto interno iraniano permanece instável. Organizações internacionais de direitos humanos relatam prisões em massa, denúncias de tortura e milhares de mortos durante protestos recentes. O governo iraniano nega os números e rejeita as acusações. Poucos dias antes dos incidentes no mar, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, declarou que qualquer ataque ao país poderia desencadear uma guerra regional. A declaração foi interpretada por analistas como um aviso direcionado aos Estados Unidos e seus aliados. As ações do dia foram interpretadas por especialistas como testes de limite conduzidos em escala reduzida. O envio de um único drone, em vez de um enxame, e o recuo das embarcações no Estreito de Hormuz indicam cautela, não preparação imediata para conflito aberto. Ainda assim, cada um dos episódios envolveu decisões tomadas em tempo real, com risco de escalada não intencional. Em ambos os casos, forças americanas responderam rapidamente e de forma direta, sem atingir território iraniano. Em menos de 24 horas, forças dos Estados Unidos e do Irã se confrontaram no ar e no mar. Um drone foi abatido, um navio foi escoltado. Nenhum ataque direto foi realizado contra bases ou cidades. A situação permanece sob monitoramento constante. O risco agora está menos nos eventos já ocorridos e mais na possibilidade de novos testes em um ambiente onde o tempo de resposta é curto e a margem de erro é mínima.